Opa! E aí, galera, beleza? Então, já estudamos toda a estrutura, como que é o átomo, molécula, como que ele se relaciona, que ele está sempre no ambiente em geral misturado, né? Está em misturas, e estudamos a separação de misturas. Mas não é tudo que é importante a gente separar. Muita coisa a gente usa como mistura mesmo. As misturas são importantes para a química. Tá? Então, e é isso que a gente vai começar a ver daqui para frente. Né? Essa parte, essas próximas 3 aulas, vai ser o capítulo que em geral as pessoas conhecem como soluções, que realmente é a parte mais importante, mas a gente vai falar de dispersões em geral. Começando hoje, tá? Para quem está chegando agora, eu sou Luiz Eduardo Aleotti, vou junto com você nessa. Vamos começar, tá? O que é uma dispersão, então, que a gente começa? São misturas, já falei isso, beleza? Mas é uma mistura, é um tipo de mistura, em que tem uma substância, fica disseminada em forma de partículas no interior da outra. Basicamente é uma mistura, em que você tem uma substância, que é o seu universo. É a substância que é o que você vê principalmente ali, é o que delimita a dispersão. Então, você tem uma substância grande e a outra em forma de partículas dentro dela. Então, o que tem numa mistura? A gente falou, o disperso, tá? A gente normalmente considera um disperso, mas existem dispersões aqui com mais do que um. E um dispersante. O disperso é aquele que está em forma de partículas dissolvido ali no meio do dispersante, que é o nosso universo aqui da dispersão. Tá? Então, uma dispersão, a gente tem 3 tipos de dispersão. A gente tem a suspensão, o coloide e o mais importante de todos, que a gente vai ver lá para o final, a solução. Tá? O que é uma suspensão? Aliás, o que separa eles? Basicamente, vai ser a diferença entre os 3 é o tamanho das partículas. Então, uma suspensão das partículas, no caso, do disperso, né? Não do nosso universo, não do dispersante. Então, numa suspensão, a gente vai ter partículas grandes, partículas com mais do que 100 nanômetros, que é 10 a menos 9 metros. 100 nanômetros parece pequeno, mas para a química é bem grande. Em muitas das dispersões, das suspensões, no caso, a gente consegue ver o disperso a olho nu. Você consegue ver umas bolotas, assim, as partículas no meio da suspensão. É uma mistura heterogênea, e você vê claramente isso, ó, como por exemplo no desenho que tem ali. Tem um monte de vacinas e coisas assim que vem em suspensão. Que você tem que suspender o líquido, o sólido dentro do líquido. Né? Um exemplo bem clássico aqui é o leite de magnésia. Lembra? Que é um antiácido lá. Esse é uma suspensão. Tranquilo, né? Suspensão. Partículas grandes, normalmente visíveis a olho nu. Você consegue ver que é bem heterogêneo. Quanto um coloide, a gente vai ter partículas entre 1 nanômetro e 100 nanômetros. Tá? Então, a princípio, são partículas já bem menores. E a princípio você não consegue ver elas a olho nu. Você pega um coloide para ver e vai parecer uma mistura homogênea, mas não é. Coloide é heterogêneo. Você consegue ver as partículas num ultramicroscópio. Então elas não são heterogêneas. Aliás, não são homogêneas. Ela é uma mistura heterogênea, o coloide. Porque você consegue ver fases, nem que seja no microscópio. Lembra? Se é visível no microscópio, não é homogêneo. É heterogêneo. Né? Você não vai só confiar no seu olho. Então, você vai confiar no olho, então uma pessoa que vê pior vai considerar um negócio homogêneo, que é heterogêneo? Não, nada a ver isso aí. Tá?
Quando a gente diz homogêneo, ela realmente não é visível. Não tem separação de fases, de jeito nenhum. Tá? Os colóides, a gente tem vários tipos e várias nomenclaturas diferentes. A gente vai seguir esse quadrinho aqui, ó. Tá? Aqui, para a esquerda, a gente vai ter os dispersos. Lembra? O que está dissolvido dentro. E aqui, desse lado, a gente vai ter aqui em cima os dispersantes, né? O nosso meio ali. O meio, né? O universo que a gente está trabalhando ali naquele sistema. Então, quando você tem gás disperso em gás, não forma colóide. Então, não existe. Tá? Se você tem gás disperso tanto em líquido quanto em sólido, a gente vai formar o que a gente chama de espuma. Pode ser uma espuma líquida, pode ser uma espuma sólida. Como assim? A espuma líquida, por exemplo, chantilly. Né? Já viu? Chantilly, obviamente. Ele é um líquido, em geral, que tem gás dentro. Por isso que ele assume aquele formato lá. Ele fica daquele jeito. Enquanto uma espuma sólida, a gente tem, por exemplo, poeira. Poeira no ar. É uma espuma sólida. Tá? Então, e se a gente tiver o disperso for líquido? Líquido dentro do gás vai formar um que a gente chama de aerossol. Né? Exemplo, perfume borrifado, desodorante, desinfetante, neblina, todos são de tipos de aerossol. É líquido dentro de um gás. Líquido no líquido, a gente vai chamar de emulsão. Exemplo que a gente tem, maionese. Não é líquido batido com líquido para fazer maionese caseira? Ou, bem clássico, leite é uma emulsão. A gente tem ali a caseína dentro da água. Né? São dois líquidos immiscíveis que, batidos ali, formam uma emulsão. Beleza? O sólido no gás também vai formar o aerossol. Opa! Falei besteira, né? Perceberam? O sólido no gás forma aerossol. E o que é um tipo de aerossol? Aqui, de aerossol sólido, nesse caso. Aqui sim é que é a poeira. Eu me confundi ali atrás e falei besteira. A poeira entra aqui. É sólido no gás. Aqui em cima, a espuma sólida que a gente estava falando é gás no sólido. Né? Por exemplo, disso aí, carvão, isopor, espuma, tipo espuma de colchão, tudo isso é gás disperso dentro de um sólido. Tá? Foi mal, galera. Erro meu. Além disso, a gente tem aqui, ó, quando a gente tem um sólido no líquido, a gente vai ter o que a gente chama de sol. Ou sol líquido. Tá? Isso aqui é, por exemplo, o exemplo clássico disso é gelatina. Quando você faz lá, esquenta a água e mistura o pozinho, você está misturando um sólido no líquido. Beleza? Mas, depois que você congelou, não, que você coloca na geladeira e endureceu, a gelatina deixa de ser um sol para virar um gel. Porque daí o meio é sólido. O meio é sólido, né? O dispersante é sólido e o disperso é que vira líquido. Então, uma gelatina, antes de endurecer, é um sol. Depois de endurecer, é um gel. Tá? Outros tipos de géis, tipo gel de cabelo. Um gel. E além disso, a gente tem sólido no sólido, que vai ser o sol sólido, que a gente chama. Tá? Então, o sol sólido, por exemplo, são as pedras preciosas, principalmente rubi, safira, são sólidos dispersos em outros sólidos. Tá? Então, a gente tem... Parece um monte de coisa, mas é simples. Gás no gás não existe. Se o gás está disperso em alguma coisa, é espuma. Né? Gás tanto no líquido quanto no sólido é espuma.
tanto líquido quanto sólido no gás vai formar aerossol. Líquido no líquido, emulsão. Líquido, sólido, mesmo tanto no líquido quanto em sólido, é sol. E líquido no sólido é gel. Tá? Facinho de se confundir também, mas é relativamente tranquilo. Tá? Só os exemplozinhos aqui de colóide, olha ali. A gelatina, o aerossol, um sprayzinho, chantilly, maionese, leite e muitos outros que a gente encontra por aí. Agora a gente vai entrar na parte mais importante mesmo daqui, que é as soluções. Uma das coisas mais importantes na química. Por que é importante solução? Boa parte das reações químicas, assunto aí futuro, são feitas em meio aquoso. Por quê? Bom, começando com um spoiler das próximas aulas, como é que funciona? Como é que funciona isso? Como é que a gente faz uma reação química? A gente tem o elemento X e vai juntar com o elemento Y, né? Se você toda a primeira visão de química que alguém tem é aquele cientista louco lá de jaleco misturando um líquido de uma cor com um líquido de outra cor, mistura os dois e consegue uma outra cor, ou explode, ou faz fumaça, ou qualquer coisa assim, né? Mas o que é isso? Ele está juntando um elemento químico com outro elemento químico, tentando formar um terceiro. A gente já estudou que os elementos químicos são partículas, são átomos, moléculas. Tá? E como é que eles vão formar um outro, juntar dois e formar um outro? A gente precisa que esses elementos químicos, né, um átomo de um, junte com o átomo do outro, a molécula de um com o outro. A gente vai precisar que eles colidam. Então, se a gente tiver se a gente dissolver átomos de alguma coisa dentro da água, junto com átomos de outra coisa dentro da água também, a gente vai ter átomos e moléculas dos dois elementos ali se movendo dentro da água, que pode desencadear um encontro entre eles e fazer a reação. Por isso que a gente mistura uma reação química, que quando a gente vai fazer uma reação química, a gente mistura elementos, um elemento com o outro. A gente precisa que esses átomos se encontrem, essas moléculas se encontrem. Então, por isso que é muito importante solução aquosa. Não só aquosa, né? Existem outros solventes além da água, mas a maior parte das reações que a gente vai trabalhar são em água. Por isso que a solução é tão importante para a química. Tá? E o que é uma solução? Solução são as misturas homogêneas. Não tem fases visíveis de jeito nenhum, nem no ultramicroscópio. Tá? Porque as partículas são pequenas, são menores do que 1 nanômetro. Daí o aspecto de uma solução é como essa foto aí. Isso é um Erlenmeyer de um laboratório. E veja, parece só água. Isso que é uma solução. Ela parece ser um líquido e só. Mas na verdade, em geral, ela é água com uma outra coisa dentro. Tá? Então a solução é todo o sistema constituído por uma mistura homogênea. Isso é uma solução. As partes da solução, como a gente falou lá das dispersões, e aqui continua sendo uma dispersão, né, que tem o disperso e o dispersante, aqui na solução a gente vai chamar o disperso de soluto e o dispersante de solvente. Aposto que solvente você já ouviu. Né? Mesmo que não tenha sido numa aula de química, já ouviu alguém falar de solvente, de dissolver uma coisa em outra. Essa é a ideia de solução. A gente vai ter um soluto, as partículas pequenas, dentro de um solvente. A gente vai dissolver uma coisa na outra. Tá? E o principal, como eu já falei, são as soluções aquosas, que é muito importantes para as reações químicas, né, dentro de um laboratório. Quase tudo a gente vai encontrar na forma de solução aquosa. A gente vai ter 3 tipos de classificação de soluções. São bem simples, tá? A primeira é em relação ao estado físico da solução.
A segunda é sobre a natureza do soluto. E a terceira vai levar em conta a solubilidade do soluto. Como assim? Já chegamos lá. Primeira, mais simples, estado físico. Essa não preciso nem falar, né? Já estão cansados de saber. Uma solução sólida vai ser uma solução sólida, né? Que está no estado físico sólido. Por exemplo, um bem clássico, ouro, né? Aliança de ouro, essas coisas, nunca é ouro 100% puro. Por exemplo ali, o ouro 18 quilates, que é ouro 75% mais ou menos e cobre em 25%, né? Outros exemplos, aquelas ligas metálicas que a gente comentou nas aulas passadas, por exemplo, o bronze. Solução líquida, né? É uma que está no estado líquido. Por exemplo, as soluções aquosas. E temos as soluções gasosas, que estão no estado gasoso. Né? Por exemplo, a atmosfera. Tranquilo, né? Além disso, a gente pode ter pela natureza do soluto. Se a gente tem dentro da nossa solução, o nosso soluto está na forma de moléculas, né? As moléculas ali fechadas, né? Lembra? Moléculas aqui, principalmente quando ele só tem ligações covalentes, né? Se ele não se dissocia, se ele mantém ali, a gente vai ter moléculas dentro da solução, a gente vai ter uma solução molecular. Agora, se a gente tem uma solução que se dissocia, a gente vai ter uma solução iônica, que a gente vai ter íons, né? Em geral, as ligações iônicas se dissociam quando estão em água. Por isso que a gente vai chamar isso de solução iônica. E a última é pela solubilidade do soluto. Mas solubilidade a gente não comentou ainda nas aulas, né? O que é solubilidade? É a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida numa determinada quantidade de solvente numa determinada temperatura e pressão. Mas a gente fala principalmente da temperatura, tá? Porque ela é relacionada, isso aqui sempre vai ser relacionado à pressão e temperatura. Mas em geral a gente vai ver os gráficos mais relacionados à temperatura, porque é mais difícil, né, da gente mudar a pressão. Enfim. Como assim? Bom, a gente não cabe infinito de soluto dentro do solvente. Então a solubilidade é o quanto cabe desse soluto dentro do nosso solvente. Não, mas claro que cabe infinito. Eu posso pegar um copo de água e encher ele de açúcar. Então vai ser o volume do copo a solubilidade? Claro que não. Né? É o quanto cabe dentro da água, não dentro do copo. Veja que você começa a colocar açúcar na água, ela começa a dissolver e formar uma mistura homogênea. Até que tem uma certa quantidade de açúcar que você coloca, que ela começa a se depositar no fundo. E vai ter uma outra fase ali. Ela já não é 100% homogênea, tem uma parte heterogênea. Então como que a gente vê a solubilidade de alguma coisa? Como é que a gente sabe isso? Bom, como boa parte da química, isso foi determinado experimentalmente. Então alguém foi lá no laboratório, pegou a água, pegou NaCl, daí pegou lá 25 graus Celsius, condições normais lá. Então, né, tem condições normais é zero, mas condição ambiente 25 graus Celsius. Estamos lá, 25 graus no laboratório, copo d'água 25 graus, jogou sal, cabe essa quantidade de NaCl, jogou um pouquinho mais, caiu. Daí, então vou baixar um pouco a temperatura para 20, fez ali quanto que cabia. E em 27, quanto que vai? Faz em várias temperaturas diferentes e ele vai montar uma tabelinha, né? Quantidade de soluto que se dissolveu pela temperatura. Com essa tabela, a gente vai plotar um gráfico, né? Pode ser à mão. Hoje em dia é bem mais fácil plotar num computador, pode ser no Excel, que todo mundo mexe hoje em dia, ou em programas próprios para isso, a gente consegue plotar um gráfico certinho. A gente vai colocar todos os pontos lá
coloca todos os pontos que a gente obteve, a gente coloca todos os pontos lá no gráfico, liga os pontos, a gente tem um gráfico, né, nossa curva de solubilidade. Né? E um gráfico de temperatura por solubilidade. A solubilidade a temperatura vai estar em graus Celsius e a solubilidade vai estar em gramas do teu soluto por gramas de água. Né? Às vezes por 100 gramas de água. Depende do gráfico. Tá? No caso de sólidos, a gente pode ter alguns pontos de inflexão no gráfico. A gente já vê o que é isso. Que vão indicar uma mudança na estrutura do sólido. Tá? Mas, em geral, a gente tem linhas contínuas, fora isso. Ó, aqui uns exemplos. Tá? Aqui, ó, na esquerda, a gente tem sólidos. Ó, vários. Ó, KBr é assim, KNO3, NaCl. Tá? Isso aqui... Ó, veja que, em geral, eles estão aumentando a solubilidade deles, o coeficiente de solubilidade, numa temperatura. A gente vai ter a temperatura aqui no eixo X, ó, de 0 a 120 graus. E aqui no eixo Y, o coeficiente de solubilidade, em gramas que cabem a cada 100 gramas de água. Então, de 0 gramas por 100 gramas de água até 150 gramas a cada 100 gramas de água. Sim, pode existir. É possível que você tenha mais massa de soluto dentro do solvente do que massa de solvente em si. Tá? Ó, aqui, ó, a gente tem o que eu chamei de ponto de inflexão. Tá vendo? Estava subindo assim, mudou alguma conformação nesse sólido e agora ficou assim a solubilidade. Tá? Isso aqui é um gráfico de solubilidade. Ah, e como que eu interpreto isso? Bem simples, você vai lá. Ah, eu quero saber quanto que eu posso pôr de NaCl na água. Qual temperatura? Daí você fala, estou a 25 graus Celsius. Daí você vai no 25 e vai procurar lá o NaCl. Você vai ver que dá por volta de 37 gramas para cada 100 gramas de água. Eu acho que é isso. Eu fiz uns riscos a mais aqui, não dá para ver direito, tá? E aqui, do outro lado, a gente tem um gráfico de solubilidade de gases em água, ó, o O2 e o N2, aumentando com a pressão atmosférica. Tá? Então, varia com temperatura e com pressão. Em geral, se você tem sólido, está dissolvendo sólido em líquido, você vai aumentar a solubilidade dele com aumento de temperatura. Não é sempre assim, existem exceções, mas em geral, uma maior temperatura vai caber mais sólido dentro do solvente. E se você tem o gás se dissolvendo no líquido, a gente vai ser o contrário, vai ter uma diminuição de solubilidade com o aumento da temperatura. E vai ter um aumento de solubilidade só com o aumento da pressão. Tá? Pressão e temperatura são inversamente proporcionais, vemos isso lá para frente. Então, só voltando aqui para ver, ó. Gases aqui estão subindo com a pressão, enquanto sólidos, em geral, estão subindo com a temperatura. Beleza? Conseguiram entender o que é solubilidade? Então, como que a gente caracteriza de acordo com essa solubilidade? As soluções, a gente vai ter 3 tipos de soluções. As soluções saturadas, as insaturadas e as supersaturadas. Tá? Bem tranquilo também, dá para deduzir do nome como que ela funciona. Tá? Primeiro, a solução saturada. A quantidade de soluto dissolvida é igual à máxima. Então, se cabem 40 gramas de NaCl dentro da água, eu vou ter 40 gramas de NaCl dentro dessa água. Tranquilo? É sempre igual à máxima. Se eu colocar a mais, o que vai acontecer? Vai precipitar, não cabe mais dentro da água, vai formar
corpo de fundo e vai lá para o fundo do copo, da garrafa, do Erlenmeyer, do Becker, onde esteja fazendo. Então, pode haver corpo de fundo, mas o que precisa é que dentro da água, dentro do solvente, você tenha a capacidade máxima do soluto. Por isso ela vai estar saturado. Saturado é o quê? Cheio. Se está cheio é porque não cabe mais, porque está na quantidade igual à máxima. Não tem como errar. E a insaturada? Se saturado é cheio, insaturado é que não está cheio. Então é qualquer solução que a quantidade de soluto é menor que a máxima. Significa que eu posso colocar mais. Tranquilo, né? E a supersaturada? Se insaturada é que não está cheio, e saturada é que está cheio. E a supersaturada, que ela está muito cheio. Ah, é aquelas com corpo de fundo? Não. É quando dentro da água, ali, dissolvido, tem mais moléculas do que cabe. Sabe quando você está com preguiça de arrumar o armário e se soca tudo para dentro e começa a jogar cada vez mais roupa e qualquer coisa e fecha lá e empurra a porta e daí fecha? Isso aí você está super saturando o armário, está tentando colocar mais coisa do que cabe. Tá? Sei que tem muita gente que faz isso. Tá? Então é quando você tem mais soluto do que cabe na água. Mas como que faz isso? Como é que você coloca isso sem dissolver, sem cair no fundo? Né? Se está saturado, se a solução está saturada e a gente coloca mais, vai formar corpo de fundo. Como é que a gente vai supersaturar alguma coisa? Sabe dizer? Bem simples. Lembra lá das curvas de solubilidade? É usando isso aí. Primeiro a gente vai aquecer a água. Se digamos que nessa temperatura caibam 30 gramas de NaCl. Tá? Mas, se eu colocar 30 gramas, ela vai ser saturada. Então eu vou aquecer essa água X graus. Daí, ao invés de caber 30 gramas, vai caber 50 gramas eu vou conseguir dissolver. Dissolvi 50 gramas na água a X graus. Tá? Então, veja que a gente conseguiu colocar ali mais do que cabia na temperatura ambiente. Daí a gente vai resfriar a solução bem lentamente, com bastante cuidado. Ao resfriar de volta para a temperatura inicial, não vai estar com 30 gramas de NaCl, que é o quanto eu tinha falado que cabia. Não, ele vai continuar com aqueles 50 gramas. E isso vai ser uma solução super saturada. Ela tem mais do que cabe naquela temperatura. Mas uma solução supersaturada é uma coisa extremamente instável. Qualquer batidinha, mexida, assim você vai precipitar e vai formar um corpo de fundo com tudo que está a mais do que cabe. Tá? Então é isso aí. Né? Caracterizamos aqui as suspensões, os coloides, as soluções e todas as classificações das soluções. É mais uma aula introdutória aqui para esse próximo módulo que a gente vai falar de soluções. Temos mais 2 aulas disso aqui, que a gente vai entrar a fundo mesmo. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu pela atenção, tá? Tem dúvida? Entra lá no site da Cultive, tem todo o material. Lá vai ter à disposição todas as aulas das outras matérias também. Todas as matérias são importantes se você está querendo focar no Enem. Não adianta você ser bom em uma matéria, você vai ter que levar pelo menos um pouquinho de cada coisa, tá? Então vamos indo, tamo junto, tá? Qualquer dúvida, tô aqui. Então, falou, galera, até a próxima, fui!